Essa é uma parábola muito linda e muito profunda, como são todas as parábolas de Jesus. E essa parábola, o Senhor Jesus Cristo, o que Ele vem nos trazer? Todos nós, irmãos, tínhamos uma conta com Deus. Uma conta que nós, na verdade, não poderíamos pagar, nós sabemos bem disso. Nós havíamos pecado e havia uma cédula que era contra as nossas vidas, nós tínhamos uma dívida por esses pecados. Na verdade, tem um versículo na Bíblia, não me lembro agora onde ele está, que diz assim que os nossos recursos terminariam antes que nós conseguíssemos pagar essa dívida que temos, esse pecado que devemos, e ser justificados diante de Deus. Nós tínhamos essa dívida com o Senhor. E aqui a parábola nos traz essa ideia. Esse homem que devia a esse Senhor, esse Senhor começou a fazer conta com aqueles que deviam para ele, e foi chamado na presença dele um homem assim. E esse homem devia muito ao seu Senhor. A Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos. Ele foi chamado e ele não tinha com o que pagar. Mas aquele homem começou a clamar ao seu Senhor, e o seu Senhor, movido de íntima compaixão, ou seja, quando se fala de compaixão, se fala de alguém que tomou um lugar para outra pessoa. O Senhor desse homem tomou o lugar dele, se colocou na posição que ele estava agora. Seu Senhor se imaginou de joelhos diante de alguém, pedindo que tivesse compaixão. Isso é a compaixão, irmãos, se pôr no lugar de outra pessoa. Esse Senhor se colocou no lugar dele, e por ser misericordioso e por ter muito amor, perdoou toda aquela dívida. Aqueles 10.000 talentos foram perdoados. E ele então, irmãos, deixou que aquele homem voltasse para sua casa, voltasse para sua família. Não fez nada com ele, não fez nada com a sua família, não vendeu eles. E nesse começo nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi assim, irmãos, para com todo homem. Porque essa dívida que nós não podíamos pagar, que nós não tínhamos meios de pagar, e todos nós estávamos condenados por isso, condenados à morte eterna por isso, condenados a estar separados de Deus por toda a eternidade, por toda a vida. Nós não tínhamos com o que pagar, nós não tínhamos como nos justificar. Mas o Senhor, irmãos, o que Ele fez? Ele mesmo pagou essa dívida por nós. A Bíblia diz que a nossa redenção foi comprada com preço de sangue. Os irmãos sabem que foi com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz por cada um de nós. Essa é a graça de Deus. Deus, Ele salvou a cada um de nós, irmãos, sem que nós merecêssemos alguma coisa. Foi realmente graça, foi realmente o favor de Deus para com a humanidade, para todo aquele que cresce no nome dEle. O que o Senhor queria é isso, que nós, irmãos, crescemos no Filho dEle. Nós devemos crer, irmãos, que os nossos pecados só são pagos pelo sangue de Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há outra forma. Só assim os nossos pecados podem ser pagos. A Bíblia diz que os nossos pecados, irmãos, eles podem ser vermelhos como carmesim, mas que o Senhor Ele nos purifica com o seu sangue. Essa, irmãos, é o que paga os nossos pecados. Somente isso. O Senhor Jesus Cristo nos concedeu essa graça, assim como o Senhor nessa parábola concedeu esse favor àquele homem, perdoou toda aquela dívida. Assim também o Senhor, irmãos, pagou a dívida que nós tínhamos, e pelo Senhor Jesus Cristo nos justificou. O que aconteceu então? Aquele homem saindo dali encontrou um servo, alguém que devia para ele. E o homem, encontrando aquele conservo que lhe devia, começou a cobrar dele, irmãos, o que ele lhe devia. Começou a cobrar, e a Bíblia diz que aquele servo, irmãos, tomou mão dele e sufocava, dizendo: pague-lhe o que deves. E aquele homem, irmãos, suplicava para ele como ele suplicou ao Senhor. Mas ele mandou que se prendesse aquela pessoa até que ele conseguisse pagar.
O que o Senhor, irmãos, fez para ele não refletiu nada na vida dele. O perdão que o Senhor deu para ele, o amor que o seu Senhor teve com ele, a compaixão que o seu Senhor teve dele, não tocou nem um pouquinho aquele homem. Aquele homem que havia sido alcançado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, não foi tocado. E ele, ao invés de perdoar a dívida daquela pessoa como a dívida dele foi perdoada, ele mandou que se prendesse. Ele quis, irmãos, ele pediu por justiça. E aqui, irmãos, o que essa palavra nos diz? Vem nos dizer. Toda pessoa, irmãos, de nós aqui, que fomos ofendidos, irmãos, por outros, que fomos maltratados por outros, humilhados por outras pessoas, se nós, irmãos, buscarmos uma justiça própria, se nós, irmãos, queremos fazer essa justiça com as nossas mãos, como esse homem fez, mandando que prendesse a pessoa que devia para ele, nós com certeza vamos sair da graça, como esse homem saiu. Porque a Bíblia diz assim no versículo 21: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo a sua dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aquele homem havia recebido um favor de Deus. Seus pecados foram perdoados, sua dívida foi perdoada. Ele tinha entrado na graça de Deus, participava da graça de Deus. Só que quando ele fez justiça com as próprias mãos dele, mandando prender aquela pessoa que devia para ele, ele simplesmente saiu fora da graça de Deus. E quem está fora da graça de Deus está condenado. Ele está condenado à morte, à separação de Deus, assim como aquele homem foi separado do seu Senhor. Que nós possamos, irmãos, cada um de nós, refletir o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas em tudo, em todas as coisas. O mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo mostrava, o perdão que o Senhor Jesus Cristo dava a todos, como no final ali na cruz ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Estevão, tomado por isso, irmãos, Estevão foi um homem incrível, irmãos, um homem incrível. Um homem que a Bíblia fala muito pouco dele, mas o exemplo que ele deixou, o testemunho que ele deixou, a transformação na vida dele, a maneira como Deus vivia na vida dele. Paulo, vendo isso, irmãos, ele olhou para si mesmo, acredito que lembrando daquilo, ele falou: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque esse foi o exemplo que Estevão passou para ele. Isso foi o que Estevão passou para ele. A mesma forma que Jesus agiu, Estevão agiu. Estevão, ainda sendo apedrejado, antes de desmaiar, ele disse: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E Paulo era uma das pessoas que estava ali e concordava com a morte de Estevão. Então, quando Estevão pede para que o Senhor o perdoe, para que o Senhor perdoe a todos, ele estava lá: perdoa também Paulo, porque ele não sabe o que ele está falando. Perdoa todos que estão aqui. E aquilo tocou Paulo, aquilo atingiu a vida de Paulo. Ele não demonstra isso naquele momento, não. Ele sai dali e continua perseguindo os cristãos, mas já tocado por aquilo. O nosso exemplo tem esse poder de atingir assim as pessoas. Essas são armas que nós temos, são armas da luz que a Bíblia diz. Com o nosso exemplo nós podemos atingir as pessoas. Então, nós possamos, como Estevão, mostrar Cristo para o mundo. Em todas as nossas atitudes, no amor, no cuidado que o Senhor Jesus Cristo tinha, porque o Senhor Jesus ele era preocupado com todo mundo. Eles estavam num lugar afastado da cidade, já estava escurecendo, seus discípulos chegam para ele e dizem assim: Senhor, despede a multidão que a gente não tem e dá para comer para eles. O Senhor diz assim: não é mister que nós os despedimos sem comer.
Porque o Senhor teve compaixão deles. O Senhor tinha cuidado delas pessoas. Os irmãos conhecem a história, sabem que os seus discípulos disseram: nós não temos senão 5 pães e alguns peixinhos. Mas o Senhor deu graça e dividiu o pão para aquelas pessoas, saciou a todos por causa desse cuidado que o Senhor tinha. Por isso, enquanto eu e você tiver alguma coisa por pouco que seja, que nós podemos dar para alguém, ajudar alguém, vamos fazer isso. Enquanto nós tivermos força para fazer alguma coisa por qualquer pessoa, seja ela quem seja, uma pessoa que se tem feito pelo inimigo, porque eu acredito que você mesmo não procurou fazer isso. Vamos ajudar essas pessoas com o que nós tivermos nas nossas mãos, mesmo que for pouco, como os 5 pães e os 2 peixinhos que Jesus tinha nas mãos ali naquele momento. Mas ele, dando graça, ele apresentou aquilo para Deus e Deus multiplicou. Vamos fazer isso enquanto nós pudermos ajudar alguém. Assim nós estaremos refletindo Cristo no mundo. As pessoas estarão conhecendo Cristo através da sua vida. Jesus estará vivendo em você. Vivendo em você. Então vamos fazer isso, irmãos. Porque o que Deus viu em Davi, que ele deu um testemunho tão glorioso daquele. Acredito que todas as pessoas, irmãos, que amam a Deus, queriam que Deus dissesse aquele: eu achei a Davi no céu, varão segundo o meu coração. O próprio Deus dando testemunho daqueles homens. E não são muitas as pessoas que Deus deu testemunho, não. Deu de Davi, deu também de Jó. Foram pessoas, irmãos, veja bem, pessoas que sofreram demais, mas que sempre souberam perdoar. Jó, no final daquela história, ora pelos seus amigos que disseram tanto mal dele, foi tão apedrejado. Mas Jó orou para as pessoas, para que Deus não viesse sobre eles, punisse eles por causa do que eles fizessem. Saul perseguiu Davi, irmãos, muito. Na verdade, sem nenhum motivo, porque o próprio Davi não havia feito nada para Saul. Deus havia rejeitado Saul por causa das atitudes dele. E escolhido Davi para pôr no seu lugar, mas ele não entendeu isso e ele perseguia muito. Davi vivia dentro de cavernas, fugindo. Mesmo assim, nunca tocou, tendo muitas oportunidades, nunca tocou em Saul. A única vez que ele tocou, saindo dali, ele se arrepende de ter cortado a orla do vestido de Saul. Davi era uma pessoa que depois de tudo que acontecia, ele sabia perdoar. Como perdoou a Abner, capitão do exército de Saul. Chorou por quando aquele homem foi morto por Joabe. O seu próprio filho o perseguiu. Tantas pessoas perseguiam ele. Havia um homem, eu não me lembro o nome dele, mas quando Saul saiu, Davi saiu da cidade, fugindo com a sua mulher, com seu filho e com as pessoas que seguiam ele, havia um homem que amaldiçoava a Davi e tacava pedra, e lançava pedra contra ele e contra as pessoas da família dele. Mas um dos seus soldados, retirando a espada, disse: se quiser, eu mato ele agora. Mas Davi não permitiu que aquilo acontecesse. Davi disse: se Deus permitiu que isso acontecesse, meu filho, que é da minha família, está me perseguindo, e esse que não é da minha família. Se veio, ou se está acontecendo, de alguma maneira é uma permissão de Deus sobre a sua vida. Que as pessoas te maltratam, as pessoas te perseguem, sem que haja um motivo, as pessoas se levantam contra você, contra a sua vida, contra os seus propósitos, os seus sonhos, contra tudo. É uma permissão. Deus está te ensinando algo. Ali na frente, irmãos, isso vai te dar força, isso vai ser uma experiência para você. Tudo contribui para o bem teu, irmãos, porque eu sei que vocês que estão aqui amam ao Senhor. Vocês que deixaram os seus afazeres para estar aqui essa noite, é porque amam ao Senhor. Então tudo que acontecer na sua vida é permissão de Deus. É para o teu bem. Você pode não entender no momento, mas na frente você vai entender.
Davi, irmãos, por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso. Porque ele sabia perdoar, ele sabia amar. Ele sabia fazer o bem para as pessoas. Davi, ele foi um homem assim. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor, irmãos, eles percorrem toda a terra, procurando alguém para se mostrar forte para com ele. Os olhos do Senhor, quando percorreram a terra, encontraram Davi. Os olhos do Senhor ainda percorrem a terra hoje. E Ele encontra em você isso, irmãos. Como encontrou em Davi? Será que Ele pode dar de você esse testemunho hoje? Isso é o Espírito Santo quem faz nas nossas vidas. Se nós dermos lugar para Ele trabalhar, Ele vai fazer. Acredite que o Senhor tem encontrado você. Por isso que você está aqui esta noite. Você foi predestinado à graça de Deus, como nós estamos aqui. Então não vamos fazer dessa graça vã nas nossas vidas. Não vamos fazer. Antes vamos fazer a obra de Deus cada dia mais. Cada dia mais se esforçarmos pelas coisas de Deus, pelas pessoas que estão aí fora morrendo, pelas pessoas que estão morrendo até mesmo dentro da igreja. Vamos nos esforçarmos. Vamos ter zelo das coisas de Deus. Já são esses os últimos dias. Os últimos segundos, irmãos, da igreja na terra. Quem é você? Uma virgem prudente ou uma virgem louca? As prudentes trouxeram azeite consigo. As loucas só trouxeram mesmo já na sua lâmpada. Mas as prudentes carregaram uma vasilha com azeite. E você? Tem azeite? O nosso azeite nós conseguimos, irmãos, com zelo, com cuidado das coisas de Deus. Todos os dias, irmãos, os levitas, os sacerdotes, eles deveriam entrar no templo, conferir o azeite das lâmpadas dele, para que aquelas lâmpadas nunca se apagassem. Não me lembro se todos os dias agora, mas eles tinham que trocar os pães da proporção, que eram 12 colocados ao mesmo. Esses pães, irmãos, eles nos mostram a comunhão com Deus, o andar com Deus em todo o tempo, o ser guiado por Deus. Esses pães, irmãos, são a comunhão, a maneira com que nós participamos das bênçãos de Deus. Porque nós só participamos das bênçãos de Deus se nós andarmos com Ele, se nós andarmos em Espírito. E isso é tão maravilhoso, tão lindo, irmãos. Andar com o Senhor. A Bíblia diz que Enoque andou com o Senhor. Um dia ele foi trasladado, ninguém mais viveu. Nós somos a igreja do Senhor, nós andamos com Ele. Nós somos guiados pelo Seu Espírito Santo. E o dia está chegando, irmãos, em que a igreja vai ser trasladada e levada para o céu. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Vamos andar com Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Que a graça de Deus nas nossas vidas não seja em vão, mas que nós possamos mostrar Cristo comum. Mostrar Cristo comum. Para um mundo perdido, sem esperança. Que quando as pessoas te ofenderem, te maltratarem, você não faça justiça com as suas próprias mãos, devolvendo a eles palavras que o ofendam também. Mas que você saiba orar por ele, perdoar ele, ajudá-lo. Também, irmãos, os levitas tinham que acender o incenso perante o Senhor. O incenso são as nossas orações, representam as nossas orações a Deus. Nós devemos sempre estar em comunhão com Deus, sempre, irmãos, levando a Ele as nossas petições. Quando somos maltratados aí fora, irmãos, em vez de nos irarmos e tratarmos com essas pessoas, vamos orar, vamos dizer a Deus. Vamos contar para Ele o que aconteceu. Se nós não temos em nós, nós não conseguimos perdoar, vamos pedir força para Ele. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Isso é o que agrada a Deus. Isso é ser cristão, irmãos. Ser cristão não é vir na igreja, não. Porque se reunir em um lugar, irmãos, isso aí todas as religiões fazem. A igreja católica se reúne em um lugar, os espiritistas se reúnem em um lugar, todas elas se reúnem em um lugar. Mas nós devemos, irmãos, seguir Cristo em espírito.
em espírito em todo momento das nossas vidas. Quando nós estamos aí fora, nós devemos dar testemunhos de cristãos. É isso que é ser cristão. É em todo momento nós darmos esse testemunho. É em todo momento nós sermos luzes. As pessoas que estão ao nosso redor, que não sabem que caminho tomar, que ela, pela luz que há na sua vida, pela luz que você reflete, possa ver esse caminho que é Jesus Cristo. Que ela possa encontrar em você isso. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixe que Cristo viva, reina em sua vida, em todo momento. Deixe o Espírito Santo te guiar em todo momento, te transformar em todo momento, e te transformando cada dia, renovando cada dia o seu entendimento das coisas. Não apague essa luz, a luz do Espírito Santo. Você está selado nele no dia da redenção. Que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor amou. Ser perfeito na Bíblia diz é isso, irmãos. Nós sabemos que nesse corpo, nessa carne, há uma perfeição que nós não podemos alcançar nunca. Porque nós pecamos, nós erramos, nós tomamos atitudes erradas. Mas quando nós procuramos ser igual ao nosso Senhor, irmãos, quando nós procuramos ser igual a Cristo, essa é a nossa meta, o nosso alvo. Chegar a um perfeito. Quando nós, irmãos, tomamos a decisão de ser como Cristo foi, então nós somos perfeitos. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, nós estamos caminhando em perfeição. O Senhor disse para nós ser perfeito. Não sair da direção que Deus tinha dado para ele, não. Era isso que Abraão devia fazer, não sair da direção que Deus deu para ele. Deus disse: onde você pisar no teu pé, eu darei para a tua herança, para os teus filhos. E que o Senhor disse para ele que dele, das entranhas dele, de sua esposa, Sara, haveria de nação, que ele herdaria essa vontade. Mas ele deveria ser perfeito. Não procurar outros meios. O Senhor disse isso, irmãos, após ele ter tido um filho de Agar. O Senhor disse depois. Se não me falha a memória, no capítulo de número 17, o Senhor diz isso para isso. Versículo 17, capítulo 1. O Senhor diz: eu sou um Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, confia em Deus, não confia na carne, não. Você não precisa buscar meios humanos para nada. Mas que nós possamos cada dia buscar parecer mais com Jesus Cristo. Que o Senhor possa beber em nós. Que nós possamos beber da água que o Senhor oferece. E rios de águas vivas, irmãos, jorrarem das nossas vidas para todas as pessoas que nos servem. Não vamos fazer com que a graça de Deus na nossa vida seja vã, como foi na vida desse servo, dessa palavra. Vamos fazer cada dia mais firme a nossa vocação com o Senhor. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal da sede. Que as pessoas, por ver a maneira de você agir, da maneira de você ser, em tudo, em todos os lugares, possam sentir sede por ser como você é. Como as pessoas nos tempos das perseguições, logo no começo da igreja, sentiam. As pessoas morriam, as pessoas sofriam mortes truculentas, terríveis, irmãos. Mas não negavam o seu Senhor. As pessoas olhavam e falavam: mas o que acontece? Esse homem não nega.
Prefere morrer desse jeito do que negar Jesus. Nega esse homem, nega essa pessoa, e pronto, e tudo, mas eles não negavam. E as pessoas começavam a sentir sede, interesse por aquilo. Por que essas pessoas não negam Jesus? Não. As pessoas podem ver você em várias situações adversas por aí. Mas ao ver a sua reação, irmãos, ao ver a maneira de você agir com os problemas, com as coisas, elas podem pensar assim: mas por que essa pessoa consegue agir assim, mesmo desse jeito? Mesmo com tudo que está acontecendo com ele age assim. E sentir sede por conhecer esse teu Jesus, que é maravilhoso, que mudou a sua vida, que mudou a minha vida. Nós somos salvos. Vamos fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor assim consigam. E que encontrem nas nossas vidas, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele usa as nossas vidas. O Senhor, Ele trabalha através do seu povo. Porque a igreja é o corpo de Jesus. O Senhor é a cabeça do povo. Então Ele trabalha através de nós, através da sua igreja que trabalha com nós. Que Ele sintam sede e que essas pessoas possam encontrar essa água que jorra das nossas vidas. Porque um dia nós tomamos da água de Jesus. Amém? Que a graça de Deus nas nossas vidas não seja em vão. Vamos trabalhar em todo o tempo, com todo o ânimo, com toda a força, fazer a obra de Deus. A seara ainda é grande, os ceifeiros ainda são poucos, viu? Não se engana não. Deus, Ele quer usar, Ele quer usar você nessa seara. Vamos estar prontos para o chamado dele. Por o momento que Ele disser quem há de por mim, nós possamos estar prontos a responder para Ele. Envia-me a mim. E com todo o desejo no coração, como o desejo que Isaías estava naquele momento.